E o tema da palavra de hoje é abençoado como Abraão. Abençoado como Abraão. Você, por favor, que está com sua Bíblia, abra no livro de Gênesis 12, 1. Nós leremos o versículo 1 e o versículo 2. Gênesis 12, versículo 1 e 2. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Repete comigo: sê tu uma bênção. Fala assim: eu tenho que ser uma bênção. Eu tenho que ser abençoado como Abraão foi. A bênção de Abraão. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer e glorificar o teu santo nome, ó Pai. Nós estamos nessa casa, casa de oração, e nós não estamos aqui senão por outro motivo que a tua santa presença, Pai. Nós, Senhor Jesus, deixamos todas as coisas para estar na tua presença, e nós sabemos que a autoridade, poder, unção e ousadia, Senhor. Prepare cada coração nesta noite para receber a tua palavra, para receber um alimento fresco, e que nestes corações, ó Pai, a terra já seja, Senhor, trabalhada para receber a semente, essa semente produzir o fruto e o fruto que permaneça. Eu peço, Senhor, sobre cada vida agora, que toda distração, todo impedimento, toda dor que essa pessoa que o Senhor me mostra está sentindo, que possa impedir de ouvir a tua palavra, eu já declaro agora a cura na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa noite receber e aprender com Abraão foi abençoado, que nós também possamos ser a bênção que Abraão for, ó Pai, que nós sejamos tão abençoados como Abraão foi, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aqui nesse trecho da palavra de Deus, nós vemos que muitos conhecem, quando Deus ali então chama Abrão, naquele momento ainda, não era Abraão, era Abrão, e fala: Abrão, ele dá uma orientação, dá uma ordem, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí nós já temos o primeiro ensinamento para que nós possamos ser abençoados como Abraão foi. É tanto que muitas pessoas falam a bênção de Abraão, não é verdade? Quantos de nós já ouvimos a bênção de Abraão sobre nós? Conquistada pelo pai Abrão, né? As crianças no GP Kids conhecem aquela musiquinha, né? Pai Abrão tem muitos filhos. Vamos lá, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, eu não lembro o resto. Glória a Deus. E aí nós vemos então pai Abrão e falamos da bênção de Abraão. Pastor, estou sentindo falta de segurar algo na mão, meu Deus. E aí, amados, nós vemos então que Deus ali já fala com Abrão naquele momento, e Abrão já tem uma atitude que nos ensina a ser abençoados como ele foi, que é a renúncia. Porque muitas vezes nós queremos receber a bênção do Senhor e nós temos que também tomar alguns passos. E o primeiro passo que nós vemos que Abrão já tomou ali é de renunciar. Muitas vezes nós estamos em zona de conforto, né? Zona de conforto. Imagine para Abrão naquele momento estar no meio da sua família. Não é gostoso estar no meio da família, gente? Lógico que é. Se você tem a mãe, você corre para a mãe. Mãe, me dá uma ajuda aqui. Você tem o pai, corre para o pai. Não é verdade? Para o sogro, para a sogra, para o irmão, para o tio. Enfim, é muito gostoso estar perto da família, da parentela. E ali quando Deus fala para Abraão, fala assim: sai desse conforto. E ele então prontamente renuncia e sai. Então nós vemos que a primeira atitude para sermos abençoados como Abraão foi, é renunciar muitas vezes à zona de conforto. Quantas vezes Deus fala para a gente: vai para este lugar, e a gente fala: não, Deus, eu estou bem aqui, eu estou bem aqui nessa empresa, eu estou bem aqui neste lugar, eu estou bem aqui. Só que a gente não sabe o que Deus tem preparado para nós. Vou dar um exemplo claro, amados. Quando nós recebemos os chamados para vir para cá,
Para mim, amados, foi muito difícil, eu sou sincera. Eu chorava muito. Eu chorava porque eu não queria vir. A igreja do Novo Osasco era uma igreja que nós abrimos, né? Reiniciamos do zero, né, pastor Jackson? Nós ganhamos as pessoas, tínhamos acabado de conquistar o terreno para a igreja, para construir a igreja. Estávamos num projeto lindo aqui lá na igreja. Todas as pessoas conheciam meus filhos, viram meus filhos nascer, acompanharam a história do Eric de perto. E aí Deus fala, vá para Barueri. Eu estava em Osasco e vai para Barueri. Eu não sabia que Deus tinha preparado isso daqui, que é o melhor, olha só. Então, amados, estou dando um exemplo da minha vida, que muitas vezes nós queremos ficar em um determinado momento. Falei, não, Deus, eu não quero ir. Eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei aqui na igreja, algumas irmãs com muitos vasos de flores para me receber, eu só chorava. E eu só chorava. E as irmãs acho que falaram assim, nossa, a pastora está emocionada, está cheia do Espírito Santo. Meu Deus, como ela é usada por Deus. E eu estava chorando, amados, de tristeza. Porque eu não queria. Mas eu obedeci, renunciei e olha que Deus tem feito. Estou dando um exemplo da minha vida, porque aqui quando nós vemos ser abençoados como Abraão foi, ele renunciou logo de cara. E ele, além de renunciar, ele teve o segundo ponto que eu quero já entrar, que é a atitude. Sai da tua parentela. Sair é uma ação, nós temos que agir. Né? Se eu falar para vocês que aqui tem um pote de ouro aqui na frente, imagine. Nós não vivemos pelos olhos espirituais? Amém? Então imagine que aqui tem um pote de ouro. E Deus já falou, esse pote de ouro é para vocês. O que vocês têm que fazer para receber? Levantar e vir buscar. Então, eu estou falando, ó, tem um chocolate aqui na frente. Está aqui, quem quer? Ela recebeu, glória a Deus, ela teve atitude, amados, é isso mesmo, é seu. E é justamente isso, amados, é justamente isso que Deus espera. Ele está falando, está aqui, está ali. Você tem que olhar pelos olhos espirituais. Quando Deus fala ali para Abraão, eu te mostrarei. Imagina um pote de ouro pelos olhos espirituais mesmo. Está falando, eu te mostrarei. Olha só a atitude, né, a prontidão de Abraão em agir. Vou falar Abraão para ficar mais fácil, amém? Só que até esse momento era Abrão, mas vou falar Abraão todos os momentos para ficar mais fácil, tudo bem? Então imagine a atitude de prontidão de Abraão de sair da zona de conforto, de renunciar e agir. Nós temos que agir, amados. Muitas coisas Deus já conquistou para mim e para você. Só que nós temos que ter a atitude de vir buscar, como a Kátia veio correndo, é isso mesmo. De buscar aquilo que Deus já prometeu, amados. Se você está buscando uma promoção no serviço, Deus não vai acordar às 7 horas da manhã para ir trabalhar no seu lugar. É você que tem que ir. Se você quer que seu casamento seja abençoado, Deus não vai ser... você mulher, você homem, que vai ter atitude diária para cultivar esse casamento. Isso depende de você. Ele vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia, vai te dar direcionamento do que você tem que fazer, mas a ação é sua. Fala assim, a ação é comigo. A ação de sair do local foi de Abraão, não foi de Deus. Deus falou, Abraão renunciou, obedeceu e foi. E aí já entra num outro ponto de Abraão, que eu acho lindo, gente. Que não tem como falar de Abraão e não falar da fé. É o pai da fé, né? Considerado o pai da fé. E é isso mesmo. Porque olha a fé deste homem. Deus fala assim, ó Abraão, sai do meio da tua parentela e você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não tinha mostrado. Quantas vezes Deus fala e Deus tem planos e sonhos para cada um de nós. E Ele fala, filha, Deus já falou muitas vezes comigo algumas coisas e pareciam grandes aos meus olhos. E ainda mostra algumas coisas que parecem muito grandes aos meus olhos humanos. E eu falo, Deus, mas como isso? E Deus fala, continue só fazendo a tua parte e caminhando. E continue caminhando. Eu, não, Deus, mas eu já quero a estratégia, eu já quero certinho, porque a gente é assim, gente. Né? A gente é ser humano, a gente fala, não, Deus, eu quero que o Senhor traça, quantos passos eu dou, com quem que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, daqui quantos dias isso vai acontecer, daqui quantos meses isso vai acontecer. Não, não é assim. Ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que não se viram, mas se esperam. Quando Abraão foi para aquela terra, era desconhecido, ele foi pela fé. Quando Deus mostra que vai te dar algo, e Deus ali prometeu, você será abençoado. Você será abençoado, Deus já estava falando, vai, e eu já estou te dando a promessa. Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Nós só temos que ir, sair da zona de conforto e ter fé para andar com os olhos espirituais. Tem um post no Facebook que eu acho bem interessante. Ali ilustra a questão da fé. A fé é como se eu estivesse andando nesse púlpito e acabasse os degraus. E à medida que eu me prontifico e tenho a ação de dar mais um passo, é à medida que Deus vai colocando as mãos para que eu continue andando, e não diferente. Muitas vezes nós esperamos sentados e queremos já ver o caminho todo traçado. E Deus está falando, não, haja, vá, faça pela fé. Renuncie, deixe a zona de conforto para trás. Tenha ação de levantar e continue agindo pela fé. E eu vou colocando, à medida que você der um passo de fé, eu vou colocando a sustentação para você continuar caminhando rumo à tua vitória. Porque é assim que Deus faz, amados. É assim que Deus faz. Deus fez na vida de Abraão. Abraão foi tão abençoado, amados. Tão abençoados, que quando nós lemos esse versículo, ele não tinha ainda Isaac, o filho da promessa. E ele era tão próspero, que ele fala, Deus, não me dá mais nada, porque vai ficar para o filho do meu empregado. Mas Deus, entenda algo, nós estamos no ano da provisão de Jeová Jiré. E aqui é na vida de Abraão que é a primeira vez que tem a manifestação de Jeová Jiré. É com Abraão, lá no Monte Moriá, que nós vamos lá em Israel, nós vamos ver, a gente vê lá o Monte Moriá. É lá que houve a primeira manifestação de Jeová Jiré. Quando então, mais para frente, depois desse versículo, Deus já cumpre a promessa. Deus cumpre a promessa. E aí Deus então dá Isaac para Abraão. E Deus põe à prova Abraão. E Abraão sobe ao Monte Moriá, coloca o menino no altar, que nós conhecemos, né, a história. Levanta o cutelo. Quando vai levantar o cutelo para matar o menino, aí a palavra, Deus fala com ele para não tocar no menino. E ele olha para o lado e ali tem o animal para ser sacrificado no lugar de Isaac. Ali foi chamado a primeira vez, e teve a primeira vez a manifestação de Jeová Jiré, o Deus da provisão. Porque Deus proveu ali o cordeiro, o animal, para ser crucificado no lugar de Isaac. E sabe o que me chama a atenção? Porque muitas vezes nós queremos e vamos viver bênçãos da prosperidade dessa igreja, como nós temos ouvido toda semana testemunho, gente. Glória a Deus pela vida do Denis, que adquiriu o seu carro. Nós temos visto manifestações grandiosas nessa igreja de provisão, mas a provisão, quando nós falamos a provisão de Jeová Jiré, não é só na área financeira. A provisão, a primeira manifestação de Jeová Jiré não foi com dinheiro. Foi ali poupando a vida de Isaac. E é isso que eu falo, amados. Muitas vezes nós achamos que a bênção da provisão é só financeira, e não é. Quando eu estava com o Érico no hospital, não adiantava com uma pessoa e falar assim, eu te dou $2 milhões. 2 milhões de dólares, né? Não adiantava, eu não queria o dinheiro, eu queria a provisão da vida do meu filho. E Deus se manifestou com a provisão dando a cura e com a manifestação de Jeová Rafá. Vocês estão entendendo? Quem está hoje precisa de uma cura. Não adianta Deus se manifestar com a provisão na área financeira, Ele precisa da provisão na área da cura. Quem está com dificuldade no casamento, Deus não precisa se manifestar com a provisão financeira, mas com a provisão da restauração do lar. Assim como foi na vida de Abraão, ele teve a promessa nos braços dele, imagina. E aí Deus pede, e Deus se manifestou com a provisão, poupando a vida de Isaac, e ali então garantindo uma grande descendência através de Isaac. E Deus quer, queridos, nesta noite, se manifestar
com a provisão e com a bênção de Abraão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua descendência. Assim como foi, nós somos descendentes de Abraão e nós tomamos posse de algumas coisas por meio de Cristo que veio e consumou, mas nós temos bênçãos conquistadas, amados, que depende de nós. Como eu disse, não adianta eu falar que tem um pote de ouro aqui, você continuar sentado. Deus manda você ter atitude, renunciar à zona de conforto, ter fé, porque assim nós podemos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós e sermos uma bênção. Por isso que eu pedi para você repetir, sermos uma bênção, porque entenda algo, a bênção de Deus não são as coisas, não é o lugar. É lógico que tem lugar que a bênção de Deus se manifesta, como a igreja, né? Mas quem é a igreja de Cristo? Quem é a igreja de Cristo? Eu e você. Eu e você. Quando nós vamos embora, o Espírito Santo de Deus vai em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Preste atenção nisso que eu vou falar. Quando Deus fala, se tu uma bênção, a bênção é você. Para de imaginar que se você estiver no lugar tal, na empresa tal, com o carro tal, na igreja tal, você vai ser abençoado. Não, está errado. Você está depositando bênção, esperando de coisas. Aquilo que deve ser de você. Você que deve mudar o lugar aonde você estiver. A bênção é em você, não são nas coisas. A prova disso é Abraão mais uma vez. Em outro trecho da palavra de Deus, nós vemos que Abraão e seu sobrinho Ló cresceram muito. Número de gados, né? E os pastores de Abraão e de Ló começaram a contender entre eles por conta de terra, de água. Então Abraão falou assim, olha, nós somos parentes, não convém que nós fiquemos, né, que os nossos funcionários, né, os nossos pastores de ovelhas, fiquem brigando entre si. Vamos fazer o seguinte, nosso gado é muito grande, cada um vai para um lado. E eu deixo você escolher, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para o lado, enfim. Então ele falou, Ló, escolhe. O que Ló fez? Nada bobo. Olhou, escolheu lugar com pastos verdejantes, com água. E Abraão foi para onde? Para o deserto. Para o deserto. Olha só que ensinamento tão grande. A bênção não era onde ele estava, a bênção estava nele. Ele foi para o deserto e no deserto ele prosperou abundantemente, porque a bênção estava sobre ele. Onde Ló foi, que parecia lindo, que tinha água, tinha campos, tinha tudo aquilo, virou Sodoma e Gomorra. Você está entendendo? Mas onde Abraão foi, porque a bênção era com ele. Era com ele. Quando eu falo nesta noite, ser tu uma bênção, Deus espera que você entenda isso, tome posse disso. O Espírito Santo não habita nos lugares, ele habita em você. Ele habita em você. E aonde você for, seja na empresa X, na empresa Y, seja no tal lugar, na esquerda, na direita, lá você tem que impactar e fazer a diferença. Porque a bênção é contigo. É contigo, a começar da sua casa, da sua família. Abraão, amados, entendia isso, que a bênção era com ele. E a bênção tinha que estar através da família dele, porque a descendência, a promessa foi através de Isaac. Fazendo parênteses aqui, nós sabemos ali que a esposa dele, Sara, quis facilitar o caminho, né? E aí teve Isaac, que a gente sabe. E Deus abençoou. Teve Ismael. E aí a gente conhece essa história. Mas Deus abençoou também. Abençoou, a palavra de Deus diz. Só que Abraão entendia que era para começar da casa dele. Fala, começar da minha casa. Como, pastora, começar da minha casa? Abra uma célula. Gente, abra uma célula. É um lugar onde você pode ali levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem, mesmo aqueles que o conhecem, crescer a cada dia, né? Ser fortalecido pela palavra de Deus. Nós vemos que Abraão tinha uma preocupação de começar pela casa dele, a família dele, a descendência dele. E nós temos que também ser assim. Nós temos que ser assim para sermos abençoados como Abraão foi. Abraão morreu
avançado em idade, próspero, né? E muito abençoado. E quando eu falo abençoado, em todas as áreas. Em todas as áreas. E sabe o que é lindo? Falando sobre fé, mais uma vez sobre Abraão, que eu não posso passar em branco. Quando ali então, voltando a esse trecho, quando então Deus pede Isaac, quando nós vamos para o livro de Hebreus, e fala ali dos heróis da fé, Abraão, lógico que está lá. E no versículo 11 e 17, eu quero ler algo que diz o seguinte, não precisa abrir não, só preste atenção. Pois pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar, fala comigo, ressuscitar Isaque. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Amados, sabe o que é interessante e lindo nesse trecho da palavra de Deus? Quando ali Abraão foi para entregar Isaque, ele creu, isso está confirmado com a palavra de Deus nos heróis da fé, que se Deus pedisse, realmente consumasse a morte de Isaque, porque ele levantou o cutelo, ele ia matar Isaque. Olha o que fala a palavra de Deus, que ele cria que Deus podia ressuscitar Isaque. Agora preste atenção, até aquele momento, não tem relato bíblico de nenhuma ressurreição. Olha que coisa linda. Até aquele momento não havia nenhum relato bíblico de nenhuma ressurreição. E Isaque já cria que Deus podia ressuscitar ele. Entenda algo, o milagre que Deus faz, amado. Nosso Deus é o Deus do impossível, do inimaginável, do insondável, de coisas novas. Ele cria em algo que ainda não tinha sido manifestado. Então, para de querer pegar, sentir, ver as coisas, haja pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé. Quando Deus te pede algo, quando Deus promete algo, amados, para de querer provar por A mais B, que é daquele jeito. As coisas de Deus são loucura aos olhos dos humanos, aos olhos carnais. A palavra de Deus diz que o ser espiritual, o homem espiritual, discerne as coisas espirituais. E ele era um homem espiritual cheio de fé. Por isso, quando Deus pediu ali Isaque, ele estava pronto para matar. E ele cria que Deus podia ressuscitar, mesmo não havendo nenhum relato bíblico até o momento de ressurreição. Ah, amados, olha que coisa linda. O milagre que você precisa é algo que ainda você nunca ouviu falar? Deus faz. Deus faz. Esse Deus é Deus do impossível. Nós queremos muitas vezes limitar o nosso Deus. Nós ouvimos, e glória a Deus, e graças a Deus por esses testemunhos. Mas o que Deus faz na minha vida é diferente da vida do pastor Jackson. Mesmo eu e ele sendo marido e mulher, sendo uma só carne diferente. Então não imagine que Deus vai fazer da mesma forma. Apenas tenha fé. Apenas tenha fé e Deus fará o impossível, amados. Coisas novas Ele fará. Coisas novas Ele fará. Eu posso ouvir uma palma em nome de Jesus para eu tomar um gole de água? Glória a Deus. Você está entendendo? Ele faz coisas novas todos os dias. E milagres novos. Coisas diferentes para mim, para você. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Sabe, queridos, essa semana, numa reunião do trabalho, eu falei assim, eu fiquei muito feliz ao ouvir uma coisa. Tinha uma assistente social que ela não acredita em Deus. E a gente respeita, amém? Nós pregamos, mas nós temos que respeitar, porque até a salvação é pela graça por meio da fé, né? Pela graça por meio da fé, mas a pessoa tem que querer e tomar uma decisão e ter o livre-arbítrio. E ela ali então,
uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa altamente instruída, uma pessoa muito inteligente, aquela pessoa que vai falar com você. Você tem que ter muito argumento para conversar com ela, porque ela tem na ponta da língua toda a justificativa, tem argumentos, tem leis, enfim, é uma enciclopédia ambulante, né? E aquela pessoa que quer falar difícil, né? Então, imagina. E aí nós estávamos numa reunião de trabalho, falando sobre um centro ali de um órgão, né, para melhoria para o município. E aí ela falou o seguinte: olha, esse órgão tem que entrar em vigor quando o primeiro e principal núcleo não consegue atender. Eu falei: qual é o primeiro e principal núcleo? Ela: a família. Eu falei: o que é? Repete. É a família. E ela começou a falar com leis que eu não lembro agora, né? Assistente social. Porque a família é a primeira base para a sociedade. Porque a família é o instrumento de consolidação das pessoas, de ajudar as pessoas. Eu falei: repete de novo, por favor, que isso é música aos meus ouvidos. E eu até brinquei, eu falei: me dá licença, né? Pedi licença para minha chefe, me dá licença, eu preciso ouvir isso, porque eu vou falar na igreja. Porque uma pessoa que não acredita em Deus, tendo que falar e justificar e argumentar e defender que a família é a base da sociedade, a família é a base de todas as coisas. E sabe, amados, nós temos um privilégio, nós estamos numa igreja que pregamos a família, todas em nome de Jesus, né? E espero que todas sejam assim, mas você pode bater no peito com orgulho, se existe orgulho santo. Aqui nós falamos sobre a família, porque nós entendemos que a família é a base de todas as coisas. É tão linda a família que Deus, quando quis enviar o teu filho, Jesus, Ele escolheu uma família. E Abraão entendia disso, que a base para que ele pudesse ter uma descendência, muitas e muitas vidas, né? Uma multidão ali, como as estrelas do céu, as areias do mar, partia da família, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, quando você, amados, sabe, você pode estar aqui falando assim: pastora, mas minha família está destruída. Amados, eu não sei como está a sua casa. Quando eu falo família, eu não sei se é você e seu filho. Glória a Deus, é família. É você e sua mãe, família. Você está entendendo? Família, glória a Deus. Seja 10 pessoas, né? O pastor Jacques queria uma família muito grande. Ele queria 14 filhos. Imagina, gente, você vai dar conta? Já pensou 2 Eric? Já não aguentava. Né? Não aguentava, gente. Eu falo que a gente orou tanto, Deus sempre dá mais do que nós pedimos. Olha só, gente, Deus sempre dá mais do que nós pedimos. Nós oramos tanto para que Deus desse saúde para o Eric, que Deus deu saúde dobrada para o Eric. Gente, que ele tem tanta saúde, glória a Deus. Tem tanta saúde, né? Os 2, né? Mas ele, gente, é saúde dobrada. Eu falo que Deus está tudo em abundância. Que saúde. Então o pastor queria uma família muito grande, mas glória a Deus, ficou só nos 4 para a honra e glória do Senhor. Mas é a família, né? É a família. Às vezes, como eu disse, é você e sua irmã. Glória a Deus, é a sua família. A começar da tua família, a começar da tua casa. A bênção em nome de Jesus. Que nós possamos entender que para sermos abençoados, como Abraão foi, ser tu uma bênção, nós temos que ter atitudes, né? Como ele teve, que é renunciar, obedecer, ter fé, agir no momento certo, agir no momento exato, para que Deus espera que nós façamos isso, ter aliança para com Deus. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus tem uma aliança com cada um de nós, com cada um de nós. E amados, vou falar algo aqui muito forte, uma aliança, por exemplo, uma aliança com o homem, que somos falhos. Pastor Jackson, se eu fosse casada com você e não te visse, não ligasse, não cuidasse de você, você ficaria feliz? Não, né? E se só no fim de semana falar: hoje eu estou a fim de ser casada, vamos namorar só hoje, no final de semana? Não dava certo, né, gente? Vamos só se ver no final de semana? Vamos conversar pelo menos só no final de semana? Abraão tinha uma aliança com Deus, e essa aliança era cultivada diariamente. Nós temos que cultivar a nossa aliança diariamente com o Senhor. Diariamente com o Senhor. Ele espera que nós falemos com Ele todos os dias. E quando eu falo falemos, amados, nós temos que entender que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Mas Ele é o nosso Pai. E é o que eu mais gosto de chamar Deus, né? Tem até um louvor em inglês que fala: Your name is favorite
is father, né? Seu nome favorito é father, é pai. E eu chego para o papai, porque eu sou uma filha dengosa, amados. Eu sou. Eu chego, pai, eu sou sua filha. Eu não sou filha do papai? Sou filhinha do papai mesmo, deixa eu falar. Sou filhinha do papai. Né? Sou filhinha do papai mesmo. E aí, gente, ele é meu pai, ele é teu pai. E ele espera que nós falemos com ele. Tem dia que eu estou tão manhosa, amados. Falo, pai, hoje eu quero colo. Sabe, amados, vou confessar algo aqui para vocês. O ministério, os pastores podem confirmar. O ministério, a gente está com muitas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente é muito sozinho. Né, pastor Jackson? Ao mesmo tempo. Então, tem determinados momentos na nossa vida no ministério que não é tudo que você pode falar e nem dá, amados. Não dá, você tem que segurar sozinho. Eu não posso chegar e compartilhar coisas que às vezes eu fico triste pelas pessoas e contar para outra. Eu não posso, tem sigilo pastoral, só que isso me fere também. Porque muitas vezes eu fico triste pela pessoa. E às vezes você quer ter alguém para despejar tudo, você não pode. E eu lembro que teve um dia que eu estava tão triste, porque mulher quer falar, amados. O pastor Jacques, ele quer tão, gente, não precisa falar nada, mas eu quero contar, eu quero falar, eu quero repetir, quero falar de novo. Mulher tem essa necessidade. O pastor Jacques, não, ele chega, ele fica quieto, pronto, já resolveu. Eu quero falar, eu quero falar, quero falar e quero falar. Entendeu? E aí um dia eu falei, meu Deus, pai, eu queria tanto falar, assim. Eu quero falar as coisas, pai. Eu sei que eu tem dia que o pastor já não aguenta mais, eu não ouvindo dele. E às vezes fica sem paciência, porque é normal, amados. Coisa de mulher. Tem dia que eu quero ser mulher, eu quero ter TPM. Você está entendendo? Eu sou pastora, mas eu sou mulher. Eu quero ter TPM, eu quero ter frescurinha. Quero ter. Deixa eu. Quero ter, que tem que me dar chocolate de longe para acalmar, sabe? Joga chocolate, joga choquita aí de longe. Eu quero ter. Eu falei, ai Deus, eu não tenho ninguém, sabe aquele jeito? Ninguém para conversar, ninguém me escuta. Eu escuto todo mundo, mas ninguém me escuta. E chorando. Ai, Deus falou assim, filha, eu sou seu amigo, filha. Pode chorar, eu te escuto horas e horas, se você quiser. E eu me lembro, amados, de verdade, aquele dia eu falei, Deus, eu queria colo. Porque eu sou grande assim, e ultimamente a bênção está tão grande, que aumentou para os lados. A bênção é tão grande nessa igreja, eu falei, Deus, essa bênção eu não quero. Aumentou para os lados, estava menor, mas o negócio aumentou aqui, eu estou orando e dando para alguém aí que queira essa bênção, né? Porque essa eu não quero, da bênção lateral do templo, né? Enfim, e aí ele falou, filha, eu sou teu pai, eu sou o seu amigo. O meu espírito está com você, eu sou seu amigo. E eu lembro que aquele dia, amados, eu deitei na cama. E eu chorei, mas eu sentia fisicamente o colo de Deus. O colo de Deus. E isso nos ensina algo. Aqui, não estou fugindo do assunto não, amados. Ensina um outro ponto que eu quero falar. A dependência de Deus, não é dos homens. Por mais que o pastor Jackson me ama, cuide de mim, minha mãe, meu pai, meus filhos, tem coisas que ele como ser humano não pode me dar, sabe por quê? Porque assim como eu, nós somos imperfeitos, né? E às vezes nós depositamos nos homens algo que eles não podem nos dar, somente Deus pode dar. E isso nos ensina algo a Abraão, amados. Ele não podia confiar na medicina, porque naquele tempo não tinha fertilização in vitro, não tinha nada dessas tecnologias. Ele não podia confiar em GPS para ficar andando no meio do deserto, para procurar o lugar. Ele tinha que confiar e depender só de Deus. Muitas vezes a tecnologia é ótima, mas a gente às vezes quer confiar nas coisas, né? E Deus está ensinando nessa noite, para que nós possamos ser abençoados, como Abraão foi, nós temos que depender apenas de Deus. É de Deus a tua dependência, é de Deus, não é dos homens, não é de ninguém, amados, é de Deus, porque é Ele que conhece o íntimo do seu coração, Ele que conhece a tua necessidade, é Ele que conhece o teu desejo, e até mesmo aquilo que Ele pode fazer para te mimar, porque a bênção de Deus, quando Deus está conosco, é assim, nós deixamos Ele ser Deus por completo. Olha que forte isso, quando nós deixamos Ele ser Deus por completo na nossa vida, nós somos abençoados como Abraão foi. Nós temos que depender só de Deus. Sabe, eu tive uma experiência, o pastor contou aqui semana passada, né?
Falei do Eric, é um grande milagre que todos conhecem, não vou repetir isso. Mas é uma bênção da provisão, da bênção de Deus, na manifestação da cura, né? É tão abençoado, que para honra e glória do Senhor, que com 5 anos ele está no primeiro ano. Para honra e glória do Senhor. Para honra e glória do Senhor. Cada dia Deus tem se manifestado, né? Mas como eu estava compartilhando, Deus tem cuidado, e para mostrar que é Ele que faz as coisas, o pastor compartilhou aqui, a semana passada, que Deus proveu ali o desejo do meu coração, né, pastor Jacques? Deus proveu, e ali abençoou para que eu pudesse ali trocar o meu carro. E Ele tinha, amados, olha se não é Deus, olha se não é Deus purinho, igual algumas pessoas falam, né? Ele trocou o carro dele para honra e glória do Senhor, que eu ficava no pé dele. Pastor, está na hora de trocar esse carro. Não sei quantos anos, amados. Glória a Deus por isso. Pastor econômico, tem que ser mesmo, né? Se ele nadar na água, igual ele brinca, né, pastor? No mar com o sonrisal sai inteirinho. Por muitos anos eu falei, amor, está na hora de trocar o carro. É isso mesmo, viu, gente? Está na hora, você trabalha muito, você se esforça muito, eu acho que você precisa. Eu que ficava no pé dele. Aí ele trocou o carro dele para honra e glória do Senhor, Deus preparou, enfim. Aí eu vi ele com o carro novo, eu falei assim, eu acho que eu gostei desse negócio. Eu acho que eu quero trocar meu carro também. Ele, amor, mas agora não dá, né? Eu falei, então tá bom, vou falar com meu pai, tá? Vou falar com meu papai. Meu papai. Pai, eu sou tua filha. Pai, eu sou tua filha, sou fiel na tua casa, sou dizimista fiel, então eu posso fazer prova do Senhor. Se te agradar, se der, se o Senhor puder me abençoar, né? Que o Senhor venha prover no momento certo. Amados, passou quantas semanas? 2? Ou uma semana, o pastor pagava um consórcio. E ele ia trocar o carro dele com consórcio. Mas como não saía, esse consórcio não saía, eu falei, Jacques, troca logo, deixa esse consórcio que é um investimento. Amados, passou uma semana que ele trocou o carro dele, o que saiu? O consórcio. Eu falei, então, e agora? Você vai quitar seu carro? O que você vai fazer, né? Tipo, vai que ele queria quitar. Não, a gente vai trocar seu carro. Falou, mas você é filha mimada de Deus, hein? E para honra e glória do Senhor, uma semana depois. Mas por que eu estou falando isso, amados? Porque nós pregamos aquilo que nós vivemos. Nós não somos de compartilhar. Poucas vezes, pode ver quem está aqui, o pastor Manuel mais tempo, a pastora Nenê. Poucas vezes nessa igreja nós falamos de bênçãos financeiras sobre a nossa vida, porque nós somos discretos, mas Deus pediu para que eu falasse, como o pastor falou semana passada, e eu quero compartilhar, porque Deus este ano quer te abençoar de acordo com a tua necessidade, e não só necessidade, preste atenção, porque eu não tinha necessidade de trocar o carro agora, era um desejo, e Deus vai te abençoar de acordo com o teu desejo também. Se você estiver pronto a ser uma bênção como Abraão foi, fazendo a parte que lhe cabe, renunciando quando necessário for, tendo fé, né? Tendo ação, e Deus fará grandes coisas, amados. E Deus fez grandes coisas na vida de Abraão, que nós conhecemos a história, através de Abraão, uma grande descendência, e ele foi próspero em todas as coisas. Feche os teus olhos neste momento. Eu não sei qual é a tua necessidade e nem o desejo do seu coração, mas o meu Deus sabe, o nosso Pai sabe, e Ele está aqui nesta noite, e Ele quer que você seja uma bênção, como Ele falou para Abraão, se tu uma bênção, Deus te fala nesta noite, seja tu uma bênção, e a bênção não depende dos lugares, não depende das pessoas, a bênção está em você. Nós vemos que quando Abraão foi para o deserto, ele prosperou em meio ao deserto, porque a bênção estava com ele. Deus quer te abençoar aonde você for, aonde você estiver, ali Ele quer fazer coisas grandes e inimagináveis sobre a tua vida, assim como Abraão. Assim como Abraão creu no milagre que não tinha ainda nenhum relato bíblico de ressurreição, Deus quer fazer coisas novas, milagres novos na tua vida. O de ontem ficou, Deus quer fazer algo novo, que é o Cadaxá.
Senhor Deus e meu Pai, eu oro com a tua igreja e pela tua igreja nesta noite, Senhor. Nós estamos aqui e aprendemos como Abraão, Senhor. O Senhor chamou Abraão, sai do meio da tua parentela, e ele obedeceu, ele renunciou, ele saiu da zona de conforto, Pai. Ensine os teus filhos nessa noite, ensine-nos, ó Pai, a sair da zona de conforto do Senhor Jesus, muitas vezes de vínculos que nós fazemos e que o Senhor manda deixarmos para trás, Pai. Abraão teve a atitude de renunciar, de agir e deixar isso para trás, Senhor. Que cada um dos teus filhos entenda agora, através do teu Espírito Santo, que discerne todas as coisas. Eu peço, ajude, Espírito Santo, essas pessoas agora a ver de forma clara, a ouvir de forma clara, assim como o Senhor falou com Abraão, que eles escutem a tua voz e entendam agora o que eles têm que deixar para trás e fazer o novo que o Senhor está mostrando, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ter a fé de Abraão, ó Pai, ir para o lugar, ó Pai, que muitas vezes nós não temos a certeza nem a clareza, mas nós não temos que ter clareza e certeza de nada, apenas confiar no Senhor, ó Pai. Que nós possamos ter a confiança e a dependência que Abraão teve no Senhor, ó Pai. Ensine-nos, ó Pai, a depender somente de Ti, a depender somente do Senhor, não das pessoas, não das coisas, dos bens materiais, ó Pai, porque isso nada pode fazer por nós. Nós sabemos sim que o Senhor usa as pessoas ao nosso favor quando necessário, ó Pai, mas a nossa dependência é do Senhor, ó Pai, é do Senhor, ó Pai. Que cada um nesta noite entenda que é o Senhor que cuida deles, ó Pai, que o Senhor é o Deus e o Pai da vida deles, Senhor. Que o Senhor possa nesta noite, Senhor, assim como agiu na vida de Abraão, Senhor, e fez o grande milagre, Senhor, o grande milagre onde o Senhor deu ali Isaac, que o Senhor possa dar o milagre para os teus filhos nessa noite, Pai. Oh Pai, muitas vezes os olhos humanos não são capazes de entender tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido. Muitas vezes somos limitados, o Senhor nos mostra coisas grandes e nós não conseguimos entender, mas que nós possamos olhar para o céu agora e ter a visão espiritual aberta, assim como Abraão saiu da tenda, olhou para as estrelas do céu e teve a visão aberta, que nós possamos ter a nossa visão e os olhos espirituais abertos, ó Pai, para contemplar as grandes coisas que o Senhor tem reservado e preparado para cada um de nós, ó Pai. E o Senhor é um Deus que promete, o Senhor é um Deus que cumpre, ó Pai. No que depender dos teus filhos, ó Pai, eu creio e profetizo que eles terão a atitude de fazer. E agora eu peço, Pai, a parte que é mais difícil, que depende do Senhor, que é o milagre, que é o impossível, que é o inimaginável, que o Senhor faça sobre a vida deles, Senhor. Eu peço agora e trago à existência, Senhor, tudo aquilo que já é conquistado no reino espiritual, ó Pai. Venha à existência e seja entregue na mão dos teus filhos, ó Pai. Milagres espetaculares de cura, Senhor, de, Senhor, conquistas, ó Pai, de aquisição, ó Pai, de viagens, ó Pai, de realizações, de cursos que o Senhor me mostra, Pai. Essa pessoa que tem o sonho dessa faculdade, que acha impossível, venha, Senhor, se mostrar como Deus na vida deles, ó Pai. Assim como o Senhor cumpriu a promessa e depois se manifestou como Jeová Jiré, Senhor, na vida de Abraão, eu profetizo que o Senhor se manifeste com a bênção de Jeová Jiré na vida dos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor venha prover de acordo à necessidade de cada um, Senhor. Se a necessidade é financeira, que assim seja, Pai. Se a necessidade é de cura, que assim seja, Pai. Se a necessidade de restauração de famílias, que assim seja. Se a necessidade de paz, ó Pai, que assim seja. Se a necessidade de amor, que assim seja.
seja. Se há necessidade de conhecimento, que assim seja, Senhor. Ajude, Senhor, e manifeste-se como Jeová Jireh, ó Pai. Eu creio num Deus do impossível. Eu vivo e prego um Deus do impossível. E este Deus do impossível é o nosso Pai. Se manifeste, ó Papai, em nosso meio agora, entregando agora um milagre na mão dos teus filhos, ó Pai. Oh Deus querido, Deus amado, eu creio, Senhor, que basta uma palavra e o Senhor traz à existência aquilo que ainda nós não podemos ver, ó Pai. Traga a existência, Senhor. Traga a existência, Senhor. Oh Pai, eu chamo agora. Eu chamo a existência. Eu trago a existência, a bênção agora, Senhor. Oh Pai, essas coisas, Senhor, que os teus filhos têm pedido, Senhor. Essa pessoa que tem até vergonha de pedir para o Senhor, que fala: Pai, isso parece tão pequeno. Mas Deus diz o que é importante para você, é importante para este Deus. E Ele vai cumprir e vai entregar cada um dos detalhes, um a um dos seus desejos, sonhos, se você fazer a tua parte. Deus é um Deus de detalhes. É um Deus grande que cuida dos detalhes e Ele vai cumprir um a um. E eu profetizo isso, que um a um dos sonhos, uma das promessas, detalhe por detalhe, será cumprido sobre a tua vida, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor é o Jeová Jireh, e eu profetizo agora, em nome de Jesus, a provisão, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, aleluias.